Boa noite, graça e paz, meus irmãos. Deus é soberano e Ele não está alheio a nada, nada do que possa nos acontecer. Tudo Ele ouve, tudo Ele vê, tudo Ele sabe e no momento oportuno, certamente entrará com providências. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que as sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não deixe por vencidos teus planos. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus sabe, Deus ouve, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Ok. Convido-vos a abrir as vossas Bíblias no livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, Antigo Testamento.
capítulo 14. Quem achou diz amém. Versículo, a partir do versículo 10. Nós vamos ler alguns versículos. Assim está escrito: E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Será por não haver sepulcros no Egito que nos tirasses de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos trará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Querido Deus, mais uma vez, diante do teu povo e da tua palavra, neste lugar nós te pedimos que tu fales ao nosso coração. Confesso a minha limitação e a minha completa incapacidade para tocar os corações, mas também confio no poder do teu Espírito Santo, que sempre está aqui quando nos reunimos, que pode convencer-nos do pecado, da justiça, do juízo, pode tocar em nós. Que as minhas palavras sejam tuas e que alcance não apenas cada ouvido, mas cada coração nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Quando o milagre é a última ou a única alternativa. Antes de entrar no texto, só algumas explicações sobre as tipologias do Êxodo. No Êxodo, Egito significa mundo. Faraó é uma tipificação de Satanás, o Deus deste mundo. O Deus que exige adoração, o Deus que desafia a Deus e pensa em manter o povo de Deus na escravidão. Igreja. Israel é uma tipologia de igreja. Uma igreja livre da escravidão. Terra de Gozém, a terra onde os hebreus habitavam, é o lugar onde o crente habita. E nesse contexto, Moisés é uma tipologia de Cristo. Para a gente conseguir entender mais do que a literalidade do texto. Um outro conceito teológico sobre soberania, ele define soberania como a essência de Deus. Quando entendemos que Deus é soberano e apenas Deus é soberano, quando reconhecemos Deus desta forma, nós passamos a entender também uma série de coisas que estão escritas na Bíblia. Passamos a entender que essa soberania é fundamental para que entendamos que a vontade de Deus não pode ser questionada, mas apenas aceita. Isso significa que eu tenho que me humilhar diante de Deus e reconhecer que Ele é tudo e eu sou nada. Um outro conceito.
onipotência. O Strong, um teólogo, ele diz assim, que a onipotência não implica o exercício de todo o poder da parte de Deus. Ele tem poder sobre o seu poder. Em outras palavras, o seu poder está sob o controle da sua sábia e santa vontade. Deus pode fazer tudo o que Ele quer, mas não quer tudo o que Ele pode. De outra forma, seu poder seria uma mera força agindo necessariamente, Deus seria escravo da sua onipotência. É uma definição do Strong. Digo isso porque existem situações na vida que não é fácil continuar caminhando apesar de vitórias e derrotas que nós temos. Existem situações na vida que não conseguem nos trazer a motivação necessária para que possamos olhar o futuro com esperança. Situações em que a única saída que poderemos experimentar terá que vir na contramão da lógica humana. Terá que vir do sobrenatural. Quando absolutamente nada do que temos, nada do que sabemos, ninguém que conhecemos pode resolver os nossos problemas. Quando o sentimento de impotência nos apossa. E o grande desafio é continuar simplesmente vivendo. Aqui nesse contexto, do texto que nós lemos, encontramos Moisés num momento de extrema dificuldade no seu ministério. Ele estava numa praia rodeado de montanhas dos dois lados. Ele estava com um mar à sua frente. Ele estava com mais ou menos 2 milhões de pessoas, 600 mil escravos que haviam saído do Egito, sem armas, sem condição de defesa, sem treinamento. E no seu encalço, o maior poder bélico daquela época, que era o exército egípcio. Ao perceber que eles saíram, Faraó ele é instado a persegui-los. E ele vai com 600 carros, dos mais equipados da época. Ele vai com 50 mil cavaleiros sobre esses carros. E ele vai com 200 mil soldados treinados para a guerra. Não havia qualquer possibilidade de defesa. Não havia como esboçar defesa. Naquele tempo, a população dos hebreus representava 29% da população egípcia, porque eles se multiplicaram muito. E eles saíram do Egito e não acreditavam que podiam chegar à terra prometida. Eles apenas estavam se libertando daquela escravidão momentânea, mas no coração deles não queimava aquela certeza que só queimava no coração de Moisés. Ele estava naquela praia, com aquele povo reclamão, incrédulo. Por isso Deus não os deixou ir diretamente para a terra prometida. Demoraria cerca de 3 meses. Deus fez com que eles descessem para o sul, para o Sinai, para o deserto. Ali estavam os descendentes de Dan, Asser, Naftali, Manassés, Efraim, Ruben, Judá, Gade, Levi. Os filhos de Jacó, portanto, os filhos de Israel, filhos da promessa. Depois de 430 anos, escravos. Eles já tinham ouvido da forma, da história, como eles entraram ali no Egito através das mãos de José. Nada era estranho. Mas o tempo passou. Os Ixos,
que eram a etnia que governava o Egito quando José entrou, já não governavam mais. Agora uma outra etnia governava o Egito. E eles eram uma ameaça. Egito significa, como eu disse, mundo que atrai com falsas verdades, mundo que atrai com a falsa proteção, mas mundo que termina sempre por escravizar, por humilhar, por desconhecer, por desconstruir, por tornar aqueles que são atraídos para ele menos do que são, sombra daquilo que podia ser. E diante daquela realidade de extremo aperto, de falta de solução, aquela nação começou a murmurar. O coração do povo começou a tomar uma outra direção. Aquela geração de escravos acostumada a comer cebolas e amassar barro para Faraó, presa às superstições do Egito, duvidava que houvesse alguma solução, que sairia dali alguma alternativa. Pensavam que Deus estava atrasado e que haviam sido levados para aquele lugar para morrer. Eles tinham saído do Egito, do mundo, mas o Egito não tinha saído de dentro deles. Os seus valores, as suas crenças, o seu padrão, o seu referencial ainda estavam no Egito. Por isso, como eu disse, Deus queria um encontro especial com eles lá no Sinai. Deus queria provar os seus corações. E durante a caminhada, Deus ia transformá-los. Por isso, Deus os levou para aquela cilada aos olhos dos homens, mas um lugar de milagres aos olhos de Deus. Dificuldades são oportunidades de milagres, são oportunidades de encontro com Deus. Não foi por acaso que eles estavam ali. O próprio Deus os levou àquela situação. Alguns versículos antes do versículo que nós lemos, Êxodo 14, 2, Deus fala assim a Moisés: fala aos filhos de Israel que se voltem e se acampem em Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele assentareis o acampamento junto ao mar. Quem os levou para aquele lugar foi Deus. Eles precisavam então aprender a ter esperança, mesmo quando tudo apontasse para o fim, mesmo quando não houvesse uma saída, eles precisavam experimentar a verdadeira esperança. Eu não sei se você sabe, mas a esperança é filha da tribulação. A esperança é filha da tribulação. Já ouviu falar isso? Romanos 5, 3-5 diz o seguinte: e não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. A gente aprende a ter esperança quando a gente passa por situações difíceis, por lugares difíceis. É na prática que a gente aprende. E continua. E diz: e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então precisamos entender que a obediência a Deus não nos garante que seremos poupados das adversidades da vida. Até porque é quando somos alcançados pelas adversidades, pelas tempestades, pelos ventos contrários, é que temos a possibilidade de nos aproximar ainda mais de Deus. Ou não é assim?
Mas eles se esqueceram de tudo. Eles estavam ali saindo de uma batalha travada entre Deus e os deuses egípcios. Eles tinham visto o poder de Deus manifestado naquele confronto de deuses nas 10 pragas. Eles se esqueceram das águas do Nilo, quando foram transformadas em sangue. Se esqueceram das rãs, se esqueceram do pó transformado em piolhos, se esqueceram das moscas, se esqueceram da morte dos animais, das cinzas transformadas em úlceras, do fogo e saraiva que caíram do céu, dos gafanhotos, das trevas que cobriram o Egito e das mortes dos primogênitos, da morte dos primogênitos. Se esqueceram de tudo. Eles se esqueceram da nuvem que os cobria naquela caminhada. Se esqueceram do cuidado de Deus. Eles não consideraram que aquela praia não poderia ser o fim para quem tinha uma terra prometida para conquistar, uma história para viver, uma promessa para alcançar. Deus não tira ninguém do Egito para deixar morrer na praia. Deus não tira ninguém do mundo para deixar morrer no deserto. Ah, meu irmão, se eles não conseguiram enxergar além de seus olhos, Deus mostraria-lhes coisas que os olhos não podiam ver. Deus estava no controle o tempo todo. E eles não sabiam. Por isso o medo tomou conta. Por isso a vida perdeu a graça, por isso não havia esperança, por isso nada fazia sentido. Por isso eles sentiam saudades do tempo da escravidão. Sabe, isso sempre se repete quando não conseguimos ver a presença de Deus em nossos desertos, em nossas tribulações. Isso sempre acontece quando nós só conseguimos ver as perdas, os inimigos, os credores, o desemprego, a humilhação, a doença, a morte, a derrota, a desgraça iminente. Isso sempre acontece quando perdemos a consciência de que Deus continua sendo Deus, mesmo no meio das tempestades que atravessamos. Como disse de manhã, tempestades são passageiras. Elas passam. Há um adágio popular que diz que Deus escreve certos por linhas tortas, não é isso? Todo mundo conhece. Na verdade, não são as linhas que são tortas. Elas são certas, elas são necessárias para que Deus se revele no seu tempo e do seu jeito, reescrevendo a nossa história com misericórdia e graça, para que aprendamos que só Ele é Deus. Moisés conhecia Deus na intimidade. Ele sabia que Deus estava no controle o tempo todo. Moisés tinha uma história, uma experiência pessoal com Deus. E quem tem uma história pessoal com Deus, sabe que nos momentos de angústia, isso faz toda a diferença. Primeiro ponto, primeira lição que vamos extrair dessa praia. Nós não devemos alimentar o medo. Nós não devemos alimentar o medo. Versículo 13, se você manteve aberto, diz o seguinte: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que Ele hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Ele sabia que o Senhor estava levantando um povo para viver uma história de lutas e de conquistas. E quando isso acontece, os inimigos se levantam para impedir.
Conhecendo o coração do povo, Deus sabia que eles temeriam. O inimigo se agigantaria, cresceria diante do povo. Sabia que numa situação de perigo, num momento de dificuldade, numa praia sitiada, o pior inimigo não eram os egípcios, era o medo. Davi, naquele salmo que é considerado o príncipe dos salmos, Salmo 23, versículo 4, ele diz: ainda que eu andasse pela sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deus está contigo, meu irmão. Não tenha medo. Não tenha medo. De Jesus, creia nisso. Hoje à tarde eu estava relendo esse texto. Eu estava me lembrando de um dia 31 de dezembro de um ano lá atrás. A gente que trabalha, eu trabalhei muitos anos com orçamento público, e a gente sabe que no último ano o governo despeja dinheiro porque você não pode gastar. Aí quando você não pode gastar, ele recolhe o dinheiro. E como a gente já trabalhou muito e tem alguma experiência nessa área, a gente preparava tudo, porque nós sabíamos que isso ia acontecer. E ficávamos de plantão até meia-noite, porque nós sabíamos que ia ter dinheiro. Então, naquela época não tinha celular, eu ficava correndo de um prédio para o outro, porque eu queria aproveitar todos os recursos. Mas era meio escuro à noite. E um dia eu fui alegre para dizer que nós tínhamos conseguido um valor altíssimo para comprar algo que nós estávamos esperando o ano todo, e de repente eu pisei em algo. E esse algo se mexeu. E a gente sabia que entre um prédio e outro, lá na CEPLAC, passam muitas cobras de um lugar para outro. Eu tenho medo de cobra. Eu acho que nem Usain Bolt correu aqueles 200 metros mais rápido do que eu. Ninguém conseguiria chegar naquele outro prédio na velocidade que eu fui. E na volta, eu fiz uma volta tão grande que eu imaginava que a cobra estivesse de pé, me esperando. No outro dia, sol claro, eu resolvi passar pelo mesmo lugar. E encontrei a cobra. Era um galho de árvore, torto. Quando eu pisei, ele levantou e se mexeu. Aí eu já imaginei uma naja. Medo. Era um galho de árvore e eu estava com medo. Ah, meu irmão, muitas vezes o medo da derrota afugenta a possibilidade de vitória. Quero te dizer uma coisa: independentemente da situação que você está vivendo, não carregue o medo como seu companheiro, não alimente o medo. Saiba que você tem Jesus na sua vida. E se você tem Jesus na sua vida, você tem a marca da promessa de Deus também. Você tem a marca do sangue do Cordeiro na sua vida. Entenda que Deus não se esqueceu de você. Dessa forma, até a morte, se acontecer na sua vida, será vitória. Porque aqueles que caminham com Deus, quando fecham os olhos deste mundo, vão abri-lo nos braços do Pai, sem dor. Não tem como perder. Até a morte vai ser vitória, libertação. Ah, meu irmão, saiba que aquele que está em ti é bem maior do que aquele que está no mundo. Em nome de Jesus, creia nisso. Não os temais, porque o Senhor vai pelejar por você. Segunda lição desse texto:
Se você não tem medo, você deve aquietar o coração, acalmar o coração. E para acalmar o coração, para de reclamar, para de murmurar, para de procurar culpados para as suas desgraças, para as suas desventuras, para os seus fracassos. Quando o faraó se aproximava, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios marchavam atrás deles, e eles tiveram medo. Aliás, a palavra aqui é muito medo. E clamaram ao Senhor. Clamar significa implorar em voz alta. É um pedido urgente de socorro. Clamar significa isso. Saiba que os nossos gritos de socorro são ouvidos com atenção, com interesse por Deus. Especialmente quando vem de um coração que já se desencantou com as suas forças. Um coração que sabe que não pode fazer mais nada e clama. Um coração que se apega à fé. Mas infelizmente no versículo 10, eles fizeram outra coisa. Versículo 11 e 12. No 10 eles clamaram, no 11 e 12 eles reclamaram. Se você deixar a Bíblia aberta, você vai ver. E eles reclamaram, sabe de quem? De Moisés. Do líder que Deus levantou para os livrar da escravidão. Eles disseram assim: foi porque não havia sepulcros no Egito que de lá nos tiraste para morrermos nesse deserto? Por que nos fizeste isso tirando-nos do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Mesquinhos, né? Infelizmente, assim como eles, muitas vezes somos tentados a também reclamar, amaldiçoar nossa sorte, a criticar os nossos líderes, os nossos chefes, os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos cônjuges, porque é um certo prazer na crítica. Mas a crítica por si só não resolve nada. Pelo contrário, a crítica gera mal-estar, a crítica adoece. A crítica, ela conduz má vontade e leva a um ciclo vicioso, paralisante em nossas próprias vidas. Ninguém aguenta por muito tempo murmuradores, urubulinos, amantes da tragédia, torturadores da consciência alheia. Murmurar não resolve problema algum e ainda cria outro. Para de murmurar e descansa em Deus. Espera em Deus. Descansa no Senhor, espera nele. Tem gente que vive uma espécie de hipocondria existencial e encontra doença em tudo, encontra problema em tudo, encontra culpado em tudo. Nada está bom, nada. Até o que é bom não é bom. Eu tenho um amigo que quando ele recebe o salário, ele diz assim: acabei de receber a porcaria do meu salário. Mas ele não observa que ele vive num país de 14 milhões de desempregados. Esses dias ele foi fazer uma visita, ele foi visitar Roma. E ele foi lá no Museu do Vaticano. Eu perguntei: e aí, você gostou? Ele falou: não, só tinha coisa velha. Mas como é que você vai para o museu e não vê coisa velha? Aí ele fez uma visita agora, tem 2 meses que ele chegou do Japão. Ele foi Japão e China. Eu falei: você não vai gostar porque tem muito japonês. Porque tudo está ruim. Nada presta. Ah, meu querido.
Gente assim fica procurando até profetas para se proteger de Deus, porque não aceitam a vontade soberana de Deus. Um Deus que faz do caminho do Egito para a terra prometida, faz que tenha uma passagem pelo deserto. Deserto faz parte da vida dos crentes, daqueles que caminham com Deus. Quando Deus está no controle das nossas vidas, nós descansamos, nós esperamos nele. Nós sabemos que o livramento do Senhor virá. Assim como Moisés disse àquele povo, eu digo para você, os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Terceira e penúltima lição. Primeira, nós não devemos ter medo. Segunda, nós devemos aquietar o nosso coração. Terceira, nós devemos avançar. Avançar. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Alguém definiu fé de uma forma que eu gostei. Alguém disse que fé é quando você coloca o pé para Deus colocar o chão. Às vezes você não vê o chão, mas você tem que caminhar. Como marchar se tinha um mar à frente? Como continuar se não se via possibilidade humana nenhuma? Eu imagino aquela cena, montanhas pelos lados, um mar à frente, um inimigo furioso e armado até os dentes vindo ao encontro, e Moisés dizendo: marchem! Louco. Aos olhos da razão e da lógica só haviam duas ações: ou morrer afogado ou morrer nas mãos dos inimigos. Aos olhos da fé, Deus mandou marchar porque algo iria acontecer. O que eles não sabiam. Muitas vezes nós não sabemos o que, mas temos que marchar, temos que continuar. Porque assim como eles, se eles não obedecessem, morreriam ali, mas se andassem, ou eles passariam sob as águas, ou sobre as águas, ou entre as águas. Mas se Deus mandou caminhar, eles teriam que caminhar sem medo e confiantes. Deus não marcha por ninguém, e ninguém faz milagres no lugar de Deus. Consegue entender? Deus não marcha por ninguém e ninguém faz milagres no lugar de Deus. Ninguém manda Deus marchar, mesmo que alguns tentem. E Deus não manda ninguém fazer milagres, mesmo que alguns queiram. Não haveria uma mágica espiritual. Eles não seriam trasladados. Eles deveriam caminhar. Milagres são condicionais. Milagres exigem atitudes de fé. Milagres exigem passos de fé. Sempre foi assim. Assim como Josué teve que rodear os muros de Jericó para que eles fossem destruídos. Assim como a viúva teve que providenciar vasilhas para um azeite que ela não via. Assim como o jovem teve que entregar os seus pães e os seus peixes. Assim como Abraão teve que entregar Isaque para conhecer o Deus da provisão. Assim como os amigos de Lázaro tiveram que tirar a pedra para ver Lázaro sair lá de dentro. Assim, o povo precisava marchar, precisava tomar uma decisão, precisava caminhar na direção de Deus para que o inesperado pudesse acontecer. Isso será sempre uma questão de fé, porque o milagre só acontece quando nós estamos dispostos a marchar na sua direção. É crer para ver, é ser para ter. Portanto, se é uma causa difícil ou impossível em sua vida, não desista. Continue
marchando. Enquanto Deus te der forças, enquanto você abrir os olhos nesse mundo, continue marchando. Porque na escassez que nós conhecemos o Deus da provisão. É na solidão que nós conhecemos o Deus Emanuel. É na doença que nós conhecemos o Deus da cura. É na impossibilidade que nós conhecemos o Deus do impossível. Quarta e última lição desse texto. Deus sempre age do seu jeito. Deus sempre tem um jeito peculiar de agir. Neste caso, ele disse para Moisés: levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então Deus passa a coluna de nuvem para diante de Faraó, ficando a coluna entre os egípcios e o povo de Israel. Eles não podiam ver direito. O ódio toma conta deles. E os filhos de Israel vão avançando. A noite vem. E a coluna de fogo impede com que os egípcios avancem. E durante toda a noite o mar vai se abrindo. E acontece um outro fenômeno. O chão que os hebreus pisavam era um chão duro. Mas o chão que os egípcios pisavam era uma areia fofa. Eles caminhavam numa velocidade em slow motion, né? Slow motion. Mas os filhos de Israel caminhavam na velocidade normal. Ah, queridos, o povo viu o livramento de Deus. Então Moisés, ele levantou a sua voz e compôs uma poesia tremenda. Então Miriam, irmã de Moisés, ela se empolgou, ela pegou um tamborim e saiu dançando e adorando ao Senhor pela vitória que ele deu. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você se sentir impotente diante da responsabilidade de liderar a sua casa, o seu ministério, porque aos seus olhos você não possui toda a estrutura que você precisava ter. Lembre-se de Moisés, naquela praia. A única estrutura que ele possuía, a única coisa que ele tinha de material era uma vara. Mas é assim que acontece. Quando nós não temos nada, Deus é tudo. Se só tem uma vara, mas tem Deus na história, com uma vara dá para abrir o mar. Com uma vara dá para passar a seco. A grande pergunta que eu quero deixar para você pensar, uma pergunta que você não precisa responder, uma pergunta retórica. Deus está realmente no controle da sua vida? Saiba que Ele não te criou para que você morra na praia. Se Ele está no controle da tua vida, tudo o que acontecer com você será para a glória dEle. Tudo o que acontecer com você, o nome dEle será glorificado. Tudo vai ter sentido e significado, mesmo que você não perceba agora. Porque, como disse de manhã, nós sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Dessa forma, a última lição dessa história é que a porta de livramento que Deus abre e a estrada de travessia, de salvação que Ele constrói, só podem ser atravessadas por aqueles que têm a marca da sua promessa. Por aqueles que Ele tirou do Egito, do mundo.
por aqueles que foram comprados pelo sangue do seu Filho para viver uma nova vida. E que por isso tem coragem de marchar na direção das suas promessas, porque creem na sua palavra. Queridos, Deus continua agindo da mesma forma. Deus continua derramando o mesmo amor. Deus continua proporcionando o mesmo livramento. Para de reclamar, para de alimentar o medo, se aquiete, obedeça, deixa Deus ser Deus na sua vida. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite. Talvez você entrou aqui nesta noite esperando que algo especial aconteça na sua vida, porque você está cansado de lutar sozinho, cansado e exaurido, cansado de viver do mesmo jeito. Talvez os seus inimigos tenham se agigantado. Talvez a sua vitória pareça cada vez mais distante. Eu quero dizer para você que o Senhor quer pelejar por você. Mas você precisa aquietar o coração e marchar. Você precisa dar um passo de fé na direção do seu milagre, na direção da sua entrega. Eu quero orar com você. Eu quero primeiro pedir para você curvar a sua cabeça, você fazer uma reflexão sobre a sua vida. Se você já é daqui da igreja, se você já tem uma história com Deus, e você quer orar comigo, eu quero te convidar a ficar de pé onde você estiver, para nós orarmos. E se você nunca fez uma oração entregando a sua vida a Jesus, você pode até já ter vindo aqui na igreja diversas vezes, você pode até ter entrado aqui na igreja pela primeira vez, mas você entende que as coisas na sua vida precisam de um toque sobrenatural de Deus, que sozinho você não consegue. Se você quer falar para Deus: Senhor, perdoa os meus pecados e salva a minha alma, escreve o meu nome no livro da vida também. Eu quero ter essa marca do Cordeiro. Faz um sinal levantando uma das mãos para eu saber porque eu vou orar, em nome de Jesus. Amém? Tem mais alguém? Amém, lá atrás. Tem mais alguém? Fica de pé também. Amém. Fica de pé. Tem mais alguém? Amém, amém. Do lado de cá tem mais alguém? Ok, eu não vou expor você. Pode baixar, Armando. Eu não vou expor você hoje. Vou apenas orar. Me permitam orar de joelhos. Você não precisa se ajoelhar, mas eu vou me ajoelhar. Querido Deus, eterno Pai, talvez esses meus irmãos estejam assim como o teu servo Moisés naquela praia. Talvez eles estejam assim nesta noite, sem solução, sem alternativas, sem saber, ó Deus, como será o dia de amanhã, ou mesmo se haverá um dia para eles amanhã. Em nome de Jesus, age
com poder em suas vidas, em suas necessidades. Em nome de Jesus, Senhor, afugenta do coração deles todo o medo. Traz, Senhor, toda a quietude necessária para que eles possam continuar ouvindo a Tua voz. Ó Deus, dá-lhes coragem para marchar na direção certa, para que eles possam confiar na Tua palavra e nas Tuas promessas. E dá-lhes a vitória, Senhor, assim como Tu destes ao Teu povo ali naquela praia. E por último, dá-lhes a alegria da celebração, que eles possam celebrar a Tua vitória e compartilhar com todos os outros que não estiveram aqui nesta noite o algo maravilhoso que aconteceu nas suas vidas. É o que nós te pedimos, com humildade e fé, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Vamos ficar todos de pé e vamos cantar essa música Rompendo em Fé, e depois eu vou ministrar a bênção e nós vamos nos encontrar na praça de comunhão. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Amém. Amanhã estaremos iniciando o nosso período de oração das 18 às 19 horas. Se você puder, vir orar conosco. A graça de Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e sempre. Amém. Abrace pelo menos 3 pessoas. Uma semana abençoada.